O primeiro templo, aquele que fora construído por Salomão, estava destruído desde que Nabucodonosor e suas tropas invadiram Jerusalém. Agora, após o exílio, inicia-se a obra de reconstrução do templo. No entanto, os recursos são poucos e os construtores notam que o templo não tem o mesmo esplendor do primeiro templo. Então, o profeta Ageu, em nome de Deus, diz uma palavra de ânimo, dizendo para eles: não desistam, não desanimem, continuem a reconstrução do templo, porque isso é agradável ao Senhor. E este templo será maior do que o primeiro. Sacudirei todos os povos e começarão a chegar tesouros de todas as nações. O esplendor desta nova casa será maior do que o da primeira, e neste lugar estabelecerei a paz. Então aquele novo templo será lugar de encontro de todas as nações com Deus. Essa reconstrução do templo fará com que aquele lugar seja ainda maior do que foi no início. Na verdade, essa profecia de Ageu aponta já para o Novo Testamento. Nós devemos nos lembrar de que Jesus é o novo templo. Nele, todos os povos, todas as nações encontram a salvação de Deus. Jesus mesmo disse isso: destruí este templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Então, essa profecia já aponta para não apenas este templo que está sendo reconstruído, esta segunda versão do templo de Jerusalém, mas para Cristo, o novo e verdadeiro templo, aquele que não foi construído por mãos humanas. E, consequentemente, também nós que, pelo batismo, fomos incorporados a Cristo, somos o templo de Deus. Então, espiritualmente, misticamente, nós podemos pensar que nós não somos aquilo que fomos no início. A humanidade não é aquilo que Deus fez, aquilo que Deus pensou e executou no início. Deus criou a humanidade em estado de justiça e santidade. Nós decaímos, nós estamos em ruínas por causa do pecado. Mas a obra que a graça de Deus quer realizar em nós é para que sejamos mais do que aquilo que Deus tinha feito no início. A obra da redenção faz com que nós sejamos elevados acima da nossa natureza, acima daquilo que Deus no princípio tinha pensado. Então, infelizmente, nós não somos aquilo que Deus pensou no início, lá no paraíso. Nós vemos dentro de nós contradições, conflitos, lutas, vemos más inclinações,
mas Deus que se fez homem para nos elevar, para nos resgatar, quer fazer de nós muito mais do que aquilo que nós poderíamos ter sido no início. Nós nos tornamos participantes da natureza divina e nós devemos deixar que o Espírito Santo realize em nós essa obra de reconstrução para sermos o templo de Deus, para que Deus habite em nós. E no Evangelho nós ouvimos uma vez mais a profissão de fé de Pedro. Há 2 domingos nós ouvimos esse mesmo relato na versão de São Marcos. A mais conhecida é a versão de São Mateus. Hoje nós ouvimos a versão de São Lucas. E uma das diferenças é que ele começa dizendo, é uma característica de São Lucas, que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele quando Jesus lhes faz essa pergunta: quem diz o povo que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? Essa é uma característica do Evangelho de São Lucas. Sempre nos momentos decisivos, importantes, Jesus está em oração, está retirado com os discípulos. E é nesse momento que ele lhes pergunta a respeito da sua identidade. E é nesse momento que Pedro, então, responde: Tu és o Cristo de Deus. Então, só por meio da oração é que nós podemos conhecer em profundidade quem é Jesus. Só por meio da oração pode crescer a nossa intimidade com Ele e nós podemos nos tornar um com Ele e saber de fato quem Ele é, retirando-nos e estando a sós com Ele na oração. É aí que a identidade de Jesus, Deus e homem verdadeiro, se revela para nós. Então peçamos a Ele a graça de sempre entrarmos neste santuário, neste templo que é o nosso coração, que é a nossa alma, para nos encontrarmos com Ele e assim o Espírito Santo vá reconstruindo em nós a imagem e semelhança de Deus que foi perdida pelo pecado e assim se realiza em nós esse projeto, essa obra da santidade que Deus quer realizar em nós. Amém.